Bom dia para aqueles que eu não falei bom dia. Aqueles que eu falei, obrigado por responder. Pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Mais especificamente o capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos ler esse capítulo e depois nós vamos orar ao Senhor. Deuteronômio 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Moisés falando aqui. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Gente, isso é muita misericórdia. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Eu fico impressionado, Deus, em ver como o Teu cronograma é perfeito. Nós mencionamos esse texto de Deuteronômio 6 na escola dominical.
falando do Senhor como o único Deus. E é isso que esse texto vai explicar para nós. O que nós devemos fazer para adorar esse único Deus. E Pai, diante de nós aqui está um desafio imenso, porque o nosso coração é um coração voltado para ídolos. É um coração que facilmente se esquece dos teus benefícios, Deus, e se apega a coisas que não valem a pena. Além disso, Deus, eu sei que esse texto tem implicações imensas para os pais, para as famílias aqui representadas. E o que eu peço ao Senhor, Deus, é que abra o nosso entendimento. E que nós saiamos daqui decididos a cumprir o que está aqui nesse livro. Como ordem tua, como conselho teu, como sugestão de um Deus que é amoroso. E assim como o Senhor tirou aquele povo do Egito e deu essa lei, o Senhor nos resgatou e deu a mesma lei. Lei que nos ensina que o Senhor é prioridade. E o que eu peço agora, Deus, é que humildemente, Pai, cada um de nós possa reconhecer em que áreas o Senhor não está em primeiro lugar. E que nós nos apliquemos a mudar. Nos apliquemos a ensinar isso às pessoas ao nosso redor. Mas, acima de tudo, nos apliquemos a viver a realidade do Senhor como o nosso único e soberano Deus. Nos abençoa e nos ajuda, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio, como nós sabemos, é o último livro do Pentateuco. É o livro que acontece, então, nos últimos dias de Moisés. E esse nome, Deuteronômio, eu não sei se você lembra isso de panorama do Antigo Testamento, talvez você não se lembre, mas esse nome significa outra lei. Deutero, outro, e nomos, lei. Então, Deuteronômio, ou outras pessoas dizem segunda lei. Por que segunda lei? Eu gosto muito desse segunda lei, porque o que acontece nesse livro é o seguinte: a geração antiga, a geração que saiu do Egito, o que aconteceu com essa geração? Ela morreu toda no deserto por causa da sua incredulidade, por causa da sua infidelidade a Deus, por causa da sua reclamação constante para com Deus. Então uma nova geração surge, se você lembrar de 20 anos para baixo, essa geração, quando a geração saiu do Egito, então provavelmente as pessoas mais velhas dessa geração têm em torno de 60 anos de idade. E se você for lembrar, Moisés tem 123 anos de idade. Então Moisés tem mais do que o dobro da pessoa mais velha dessa geração. E uma vez que essa nova geração, então, está prestes a entrar na terra, Moisés se aplica a mostrar novamente os 10 mandamentos para aquela geração. Por quê? Muitos eram pequenos e não compreenderam os 10 mandamentos àquela época. E agora precisavam aprender o que significavam os 10 mandamentos. O que eu acho interessante de Deuteronômio, e talvez isso vá consumir da gente um pouco mais de tempo, eu pensei em talvez fazer uma mensagem só em Deuteronômio, mas é um livro muito rico, eu não tenho esse direito com vocês de fazer. Para você ter ideia, o que acontece aqui é que no capítulo 5, Moisés vai repetir os 10 mandamentos, para aquela geração então que não conhecia, e a partir do capítulo 6 até o final do capítulo 26, ele vai explicar praticamente cada um desses mandamentos. Olha que interessante, eu acho isso fabuloso. Moisés, então, tem o cuidado de dizer para a nação: ok, ame o Senhor teu Deus, esse é o primeiro mandamento. Como que você faz isso? Ele vai explicar isso nos capítulos 6 e 7. Depois ele vai começar explicando cada um dos mandamentos até o final do capítulo 27. De maneira prática. Eu acho interessante pensar, que o homem parece que ele dificulta as coisas que Deus fala. Adão e Eva no jardim tinham quantas leis? Uma. Eles conseguiram desobedecer. Aqui o que está acontecendo, então, que Deus, na sua graça e na misericórdia, Ele vai explicar as leis para que fique bem mastigadinho e entendido, para que as pessoas não tenham desculpa de praticar aquilo e dizer: eu não sabia que era isso que significava. Coisa que muitas vezes, quando criança, você e eu fizemos. E muito provavelmente seus filhos fazem com você. Bem feito, e bem feito para mim também, quando eles fizerem, porque eu vou entender o que eu fiz com os meus pais. Olha comigo o versículo 1 do capítulo 5, para nós entendermos o contexto de tudo.
Ele vai dizer assim: então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou lhe anunciando. Se você olhar o capítulo 6, versículo 1, ele vai falar assim: esta é a lei, isto é, o quê? Os decretos e as ordenanças. Então, quando Moisés fala, ouça os decretos e as ordenanças, Moisés está falando, ouça a lei. E aí ele vai falar, então a primeira coisa que Israel deveria fazer, ouça. Segunda, está no versículo, aprenda-os. Não é simplesmente você ouvir, é você ouvir com atenção, de forma que você assimile aquilo que está sendo ensinado. E, em terceiro lugar, tenha o cuidado de cumpri-los. Moisés está dizendo, não basta você ouvir. Você precisa entender o que está sendo ensinado para você e você precisa colocar isso em prática. E aí ele vai fazer uma pequena retrospectiva até o versículo 6. E no versículo 6 ele diz assim, começando a mesma coisa que foi dita lá em Êxodo capítulo 20, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Você fala, por que Deus fala isso? Pelo seguinte, volta ali para o capítulo 4 e olha os versículos 32 a 34. O que Deus está fazendo aqui com essa introdução antes do mandamento é dizer o seguinte, eu tirei vocês do Egito. Então eu comprei vocês, vocês agora são meus. Então eu vou dar as minhas leis e vocês vão cumprir. Deus está dizendo, por direito vocês são meus. Agora vocês fazem o que eu quero. Olha comigo especialmente o versículo 34. Ele está fazendo uma comparação com falsos deuses e com Deus verdadeiro. Ele diz, ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra, sublinhe isso, para lhe pertencer. Deus está dizendo para a nação de Israel, vocês são meus. E vocês andam pelas minhas regras. Então, quando Deus começa ali no versículo 6 do capítulo 5, dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão, é como que ele dizendo o seguinte, preste atenção, eu vou dar essa ordem para você porque você é propriedade minha. Ok? Dada essa introdução, eu queria ir com você para o capítulo 6, que é exatamente a explicação do que significa amar o Senhor. E eu diria que os versículos principais são os versículos 4 e 5 desse capítulo. E o que acontece aqui, Moisés então começa, e ele começa dizendo que essa é a lei e os decretos, que vocês precisam observar, que os seus filhos precisam observar, que os seus netos precisam observar, para que vocês tenham vida bem-sucedida na terra que eu vou dar a vocês. Eu queria que você olhasse comigo para o versículo 3. Na NVI, a tradução do começo desse versículo ela é interpretativa. E eu gosto muito dessa tradução, porque no versículo 4 ele vai repetir a mesma palavra, mas ele não coloca essa interpretação junto. Ele vai dizer assim, ouça, e o que mais? E obedeça. Mas essa palavra obedeça não está no original. A única palavra que está no original foi a palavra Shema, que o Esdras falou para a gente na EBD, não sei se você lembra, que significa ouvir. Mas essa palavra Shema significa ouvir, mas não é um ouvir qualquer. É um ouvir com atenção. É você se inclinar, como que se inclinar para a pessoa que está falando com você, de forma a você se dedicar exclusivamente a sua atenção para aquela pessoa. Não é aquele famoso ouvir que depois a sua mãe tem que falar, você ouviu o que eu falei, filho? É aquele ouviu que na hora que que a mãe fala, o menino ouve, assimila aquilo e obedece. E então essa tradução interpretativa aqui de ouça e obedeça, ela é muito feliz. Porque a ideia do chamar desse verbo é justamente você ouvir de forma a praticar aquilo que você acabou de ouvir. Então quando ele fala ouça e obedeça, ele está sendo muito correto no que ele fala. Ouça e obedeça, Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados.
E aí no versículo 4 ele vai repetir a mesma palavra, mas dessa vez ele não vai colocar a questão da obediência, ele vai falar: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Há alguns detalhes interessantes sobre essa declaração de fé aqui do israelita. O Esdras falou para a gente que os israelitas eles falam essa declaração de fé, eles fazem essa declaração de fé 2 vezes por dia, quando eles acordam e no momento que eles vão deitar. E estudando, gente, eu fiquei impressionado com isso. Um dos comentaristas diz que quando a criança aprende a falar, essa é a primeira frase ensinada para o israelita. Não é, fala papai. Né? Aquela alegria toda. Eu não sou pai ainda, talvez eu tenha essa alegria um dia de ouvir isso. Mas o desejo do israelita, desde aquela época, não era, eu quero que ele fale papai, ele só fala mamãe. Não, era que ele fale, Israel, ouça, o nosso Deus é o único Senhor. Gente, em certos pontos a gente deveria invejar, no bom sentido, a dedicação do israelita às coisas de Deus. Esses homens se preocupavam então de ensinar a primeira coisa para os seus filhos, é os seus filhos saberem, existe apenas um Deus. Percebe o choque? Muitas vezes naquilo que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Percebe o choque no que muitas vezes é a motivação do nosso coração? Esses homens estavam preocupados em que seus filhos aprendessem essa declaração de fé. Porque essa declaração de fé, entre outras coisas, ela é a base de todos os 10 mandamentos. E aí ele diz no versículo 5, ame o Senhor. Se eu fosse dar para vocês um resumo desse texto do primeiro mandamento, é ame o Senhor. Quando ele fala, não tem outros deuses além de mim, ele está dizendo, ame a Deus. Como que eu posso amar a Deus? Eu vou colocar para vocês 3 maneiras muito rápidas aqui que o texto nos ensina. Primeira delas, ouvindo, está ali no versículo 3. Quer amar a Deus? Ouça a sua palavra. Segundo lugar, no próprio versículo 3, aquela questão interpretativa que eu falei para você, obedeça aquilo que você vai aprender. Ah não, isso aqui eu não quero aplicar para a minha vida. Não existe isso para aquele que segue o Senhor. Em terceiro lugar, é o que ele vai se ocupar falando nos versículos 7 em diante. Ensine. Prestou atenção? Ouça, obedeça e passe para frente aquilo que você aprendeu. Gente, isso é muito instrutivo. Agora, voltando ali ao versículo 4, eu quero olhar com você uma coisa que eu acho muito interessante. O que Deus está fazendo aqui é, a nação de Israel está prestes a entrar numa terra desconhecida, terra que eles ainda não conhecem, com exceção a Josué e Caleb. Mas Deus vem alertando já há muito tempo que as cidades onde eles vão entrar e invadir são cidades que cultuam falsos deuses, que têm influências que são perigosas para a nação de Israel. E que se eles não tomarem o cuidado desde o começo, eles vão se envolver com aquelas nações e eles vão praticar as mesmas coisas que aquelas nações praticavam. E aí, usando uma analogia que você conhece muito bem, o que eu vejo aqui no versículo 4, e você pode gravar isso, anotar isso, é Deus colocando um antivírus na mente do israelita. O que o antivírus ele tem? Ele tem definições das coisas que são maléficas para o computador. Tanto que se você não atualiza o seu antivírus frequentemente, pode ser que tenha uma ameaça dentro do seu computador que ele não reconhece como sendo uma ameaça. O que Deus está fazendo aqui com o israelita é abrindo a cabeça dele e colocando a informação vital. Só existe um Deus. E esse Deus é o Deus da aliança, Jeová. Eu acho interessante isso porque ela é uma grande ajuda em virtude da adoração aos falsos deuses. Quando você tem no seu computador o antivírus instalado e você coloca lá um pendrive que tem um vírus, o que acontece? Pam! Né? A telinha avisando, opa, ameaça detectada. O que Deus está fazendo com Israel aqui é colocando neles a capacidade de detectar essa ameaça.
Gente, isso é fantástico. Olha o cuidado de Deus com essa nação. O que Deus está dando para eles aqui é uma arma na luta contra a idolatria. Deus está dando a eles a definição que eles precisam para entrar naquela terra e para viver da maneira santa que Deus espera. Então é como que um antivírus, vamos dizer assim. Além disso, essa declaração, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ela é fundamental naquele contexto porque ela combate duas frentes religiosas, vamos dizer, que existiam naquela época. A primeira delas é o politeísmo, que é a ideia de que existe o quê? Mais de um Deus, uma pluralidade de deuses. Essa afirmação vai dizer que não, só existe um Deus. E esse Deus é Jeová. Mas há uma outra frente que eu achei interessante, eu não sabia que chamava dessa maneira, chamado enoteísmo. Que é a ideia de você cultuar um Deus sem necessariamente se incomodar com o fato de que existem outros deuses. O fato de existir outros deuses não é uma ameaça para você cultuar o seu Deus. Isso é uma realidade muito grande hoje aqui. Ah, não tem problema, eu vou no centro espírita, depois o cara vai na igreja católica comigo, ou ele vai em algum outro lugar. O que o texto está dizendo aqui é, não, você é exclusivo de Deus. Não existe outro Deus além de mim. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, então Deus blindando o povo de Israel dessa maneira. Deus está colocando essa informação, só existe um Deus. Independente do que você enfrentar lá na frente, aprenda, só existe um Deus. De maneira que quando você sofrer as pressões lá de fora, você seja capaz de ficar firme, porque você sabe que existe apenas um Deus. E aí ele diz, versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Muita gente tenta elocubrar o que quer dizer isso. Na minha opinião, significa com tudo que há em você. É você fazer o máximo que está ao seu alcance, obviamente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para você vencer o pecado. Para você abandonar o pecado, para você se desviar da conduta pecaminosa. É isso que esse texto está dizendo aqui. Ele está dizendo, esse Deus, pelo fato dele ser único, ele merece tudo que há em você. Tudo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração. E aí ele vai dizer o seguinte, que todas essas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Uma das coisas que você aprende quando você está estudando a Bíblia, métodos de estudo bíblico, é você observar as repetições no texto. Olha comigo, versículo 2. A todos os seus decretos, todos os seus dias, todas essas suas palavras, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Essas palavras são indicativas que não tem como eu me dedicar 50% a Deus. Ou é tudo, ou é nada. Deus não é um Deus de arredondamentos. Ou é 0, ou é 100. Eu não passo com 4.9, ele não arredonda para 5, eu passo. O texto está dizendo todos os seus decretos, todos os seus dias, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras estejam no seu coração. E aí ele vai dizer uma coisa que é muito interessante, que é o terceiro passo para você amar a Deus, é você ensinar. Gente, esse daqui talvez seja o mais importante deles, porque ele não tem como acontecer sem que os outros dois aconteçam. E o fato dele dizer que você deve ensinar isso aos seus filhos, eu quero trazer 3 informações para você. Em primeiro lugar, se Deus está dizendo para você, ensine a seus filhos, é porque o seu filho tem a capacidade de aprender. Que coisa básica, é básico, mas muitas vezes nós esquecemos. E nós deixamos muitas vezes de ensinar lições porque a gente acha que ele não tem a capacidade de compreender.
que Deus está dizendo é: ensine. A sua obrigação é ensinar. Pai, você não tem desculpa, mãe, você não tem desculpa para não ensinar o seu filho. Deus está dizendo: o seu filho, em certa medida, é capaz de aprender. Eu contei para vocês a história uma vez de um ex-orientador meu do seminário, que ele estava indo para a sua casa com a sua esposa e com o seu filho, e o filho naquela época tinha 3 anos, então ele ficava em pé entre os 2 bancos do carro, segurando, sabe quando a criança fica assim em pé? E a certo momento o pai e a mãe começaram a discutir. E eles tiveram uma discussão séria entre os dois. E aí no próximo semáforo, houve uma pausa na discussão deles, e o filho chegou para eles: 3 anos. Quando vocês chegarem em casa, eu vou disciplinar vocês 2, porque vocês estão desobedecendo a Deus. Não subestime a capacidade do seu filho de compreender. Deus dotou o seu filho com inteligência. Ensine. Primeira coisa, então, você deve ensinar. Por quê? Porque a criança aprende. Segunda coisa, o texto fala: ensine com persistência. Não é porque seu filho não entendeu o conceito da primeira vez que você, ele não entendeu, uma hora ele vai entender. Não é isso. Deus está dizendo persistência, uma vez atrás da outra. Vira e mexe, quando a gente tem um grupo de casais, alguém compartilha que teve que disciplinar o filho várias vezes pela mesma coisa no mesmo dia. Gente, são várias oportunidades de você ensinar a mesma coisa para o seu filho no mesmo dia. Persistência. Em terceiro lugar, o texto vai falar para você ensinar nas diversas situações. E o que eu quero dizer para você aqui, o que eu entendo do que ele está dizendo aqui é: nenhum momento é impróprio para o ensino. Então, em primeiro lugar, o seu filho é capaz de aprender. Em segundo lugar, esse ensinamento tem que ser com persistência. Em terceiro lugar, você deve aproveitar toda oportunidade para ensinar. Nossa, que bitola. Que bitolado, né, a gente fala. É mesmo? A televisão não perde uma oportunidade de ensinar para o seu filho. O mundo não perde uma oportunidade de ensinar para o seu filho. Está ensinando no jogo de futebol, está ensinando no filme, no documentário, na série, no jornal. Em todas as coisas o mundo está ensinando. Você, pai, está numa batalha. E eu sei que você não quer perder essa batalha. Nós vimos agora de manhã na EBD o testemunho do Jardel com relação a isso. Com relação às filhas dele. O mundo está ensinando. O mundo não perde uma oportunidade. A questão é: você está perdendo as oportunidades? E aqui, o texto vai dizer algumas coisas que o judeu levou de maneira literal, e que é interessante até a gente entender, mas a gente tem que tirar lições para as nossas vidas. Ele fala assim: ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, a todo momento. E aí o versículo 8 vai dizer: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que aconteceu foi o seguinte: o judeu tomou isso de maneira literal. Pode colocar para mim a foto, Cleiton, que eu pedi para você. Então você tem aqui, vai ter aqui, isso. Isso aqui é o chamado filactério. Tá? Então ele tem um aqui preso no braço e outro preso na testa. O que existe aqui é uma caixinha que tem versículos bíblicos da Torá dentro dela. Então ele levou isso de maneira literal, e hoje as crianças vão usar isso, elas andam na rua com isso, como se fosse um sinal externo de reverência à palavra de Deus. É o chamado filactério. E aqui é a chamada mezuzá. O que é isso? Aqui tem inscrições em hebraico que falam da palavra de Deus. Isso os judeus de hoje, mesmo naquela época, colocavam nos umbrais da porta. Toda vez que a pessoa passava pela porta, ela encostava naquilo como sinal de reverência à palavra de Deus. Então eles se aplicaram a externamente evidenciar que eles reverenciavam a palavra de Deus, mas o problema foi o seguinte: eles não viviam aquilo que eles proclamavam. Dá uma olhada comigo o que Jesus falou a respeito disso, está lá em Mateus.
Mateus 23, versículo 5. Jesus vai criticar essa atitude do judeu de simplesmente viver por aparências quando o seu coração não está alimentado com as verdades de Deus. Ele diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ou seja, essas demonstrações aqui, tocar no batente da porta, andar com filactério na testa ou mesmo nos braços, Jesus está dizendo: vocês fazem isso para que as pessoas olhem para vocês e digam: uau, aquele cara conhece a Deus. Jesus diz: eles fazem seus filactérios bem largos. Meu, eu fico imaginando, isso aqui é pequeno, é capaz dos caras botarem uma coisa grandona aqui para chamar a atenção, para que as pessoas olhassem para eles. E as franjas de suas vestes bem longas. E ele vai falar: gostam dos lugares de honra, etc, etc. Esse é um capítulo muito sério, que fala da condenação que Jesus faz aos fariseus. Vale a pena você ler depois, Mateus 23. Mas o que Deus está dizendo aqui para o povo, e eles entenderam isso de maneira errada, é: eu quero que a palavra permeie você. Algumas pessoas vão dizer que essa ordem de na testa e no braço é a ideia de pensamento, ação. Eu gosto disso. Deus está dizendo: a minha orientação deve permear o seu pensamento e as suas ações. Não é para ser um sinal externo, para que outras pessoas olhem para vocês e falem: uau, olha só o que o Henrique é capaz de fazer. Não é isso. Nunca foi isso, nunca vai ser isso. Pode tirar a figura para mim, por favor, Clint. Eu lembro de um comentarista, ele diz a seguinte frase: enquanto nossos filhos forem ignorantes quanto ao passado, eles jamais terão esperança quanto ao futuro. Gente, essa é uma frase, eu li essa frase, eu fiquei arrepiado de pensar. Enquanto nossos filhos forem ignorantes com relação ao passado, eles não terão esperança com relação ao futuro. Ignorantes com relação ao quê? Ao que o próprio Deus diz na sua palavra e Ele faz na sua vida e na minha vida. Um professor de seminário chamado Davi Merck, ele gosta de ilustrações. Tudo para ele é ilustração, chega a ser chato até. Então eu fiz várias matérias com ele, eu não aguentava mais as mesmas ilustrações, né? Mas ele é uma pessoa muito boa de ilustração. Ele tem muitas ilustrações, embora às vezes eu acho que ele repita demais. Mas eu não estou aqui para criticar ele. Mas eu lembro que na casa dele, e eu já mencionei aqui na igreja isso, ele tem lá como é que ele chama isso? É um canto memorial. Canto de pedaço, de quina, né, de esquina. E ali ele coloca demonstrações visíveis da graça de Deus para com a família dele. Então, por exemplo, ele mora ali na estância, na Palavra da Vida, relativamente perto dos meus pais, e atrás da casa dele tem um morro, e uma vez os filhos dele estavam brincando nesse morro, e um dos filhos foi picado por uma cascavel. E ele fez o trajeto do seminário até o hospital em 5 minutos de Kombi. Então você imagina quão rápido ele foi para que o filho fosse atendido. E a cobra picou mais ou menos aqui na criança. O que ele fez? Ele cortou aquela calça, justamente onde tinha picada, está lá no memorial. Um memorial visível daquilo que Deus fez pela vida da minha família. E a ideia aqui é, toda vez que uma situação estiver desanimando ele, ou algum membro da família, vamos nos voltar para o memorial. E olhar para aquilo que Deus fez na nossa vida. E eu sei, essa história aconteceu quando eu estava no seminário, então pode ser que tenha muito mais ilustração do que hoje eu estou falando para você. Mas eu lembro de algumas outras ilustrações que eu acho que isso é muito prático para você fazer para a sua vida. Uma sugestão que eu vi uma vez, você pegar um jarro, talvez de vidro, e toda demonstração de carinho e de amor por Deus, talvez esses 100 dias que você está marcando gratidão a Deus, joga lá dentro. Vai jogando. No momento de desânimo, você vai lá pescar e você vai ler o que Deus fez pela sua vida. Gente, isso é muito prático. E além disso ser prático, isso muda o nosso foco. Quer que seja mais prático ainda? Faz o seu filho pegar o papel. O que é isso, papai? O que é isso, mamãe? Meu, você tem de bandeja a bola quicando para você. Não chuta para fora. Faz o gol. Né? Na época da Copa aí.
Né? Tem outro que eu achei interessantíssimo. A pessoa colocava as provas que Deus fazia na vida delas em caixas de fósforo. Hoje a gente não acende tanto fogo. E aí colocava dentro e fechava a caixa. E aí ele ia juntando caixa, ele formou uma casa só com caixas de fósforo. A pessoa usava fósforo pra caramba, pelo jeito, né? E aí era uma casinha. E o que ele queria dizer é que a gratidão edificou a minha vida a tal ponto que eu sou capaz de ter essa demonstração visual da graça de Deus. E aí a criança ia lá, abria uma caixinha de fósforo e pegava a demonstração clara de Deus, de gratidão, de cuidado de Deus sobre a vida deles. O que o texto está dizendo é que o seu filho é capaz de aprender. Você precisa fazer isso com persistência. Em nenhum momento é impróprio para isso. Lembre-se, enquanto nossos filhos foram ignorantes com relação ao passado, eles jamais vão ter esperança com relação ao futuro. E cabe a você, pai e mãe, ensinar o seu filho. Uma das coisas que me chamou a atenção na semana passada, as crianças assistiram um filme a respeito do missionário Jim Elliot, que foi a pessoa que Deus usou, na verdade não um homem, mas a história dele para que o meu irmão fosse hoje piloto missionário. A história dos índios Auca e de como os homens foram tentar alcançá-los e foram mortos, os 4 homens. E na semana passada eu até esqueci de nós orarmos por isso, porque as crianças iam assistir a um desenho falando sobre isso. É uma série da PEC muito boa, de história de vários missionários e como Deus chamou cada um deles. E a Nath me contou, a Nath que estava na aula com as crianças, que quando ela mencionou que foi a história que, vamos dizer assim, convenceu o tio Lauro a ser missionário, que o olho das crianças arregalou. Ela falou, eles ficaram sem palavras. Gente, aquilo que acontece, nós precisamos passar para as gerações seguintes. Elas precisam saber o que aconteceu, elas precisam saber como Deus foi gracioso com cada um de nós. Não perca as oportunidades. Por que não? Olha o que o versículo vai dizer a partir do versículo 10. Ele vai dizer o seguinte, porque há momentos em que você vai ter fartura. E se você não tiver o conceito bem claro na sua mente, o que vai acontecer? Você vai se esquecer de Deus. E aí, obviamente, nós podemos trazer isso para o outro lado, vai ter momentos de escassez. E na hora que a coisa estiver faltando, eu não posso esquecer do meu Deus, eu preciso ter esses memoriais na minha frente. Há um versículo, dá uma olhada comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Antes de ler esse texto, gente, quando eu li esse texto, na verdade, eu fiquei estarrecido com a sabedoria desse homem. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Ele diz assim, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aí você fala, nossa, ok, um pedido normal, comum do escritor de Provérbios. Olha só o que ele vai falar agora. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Olha o raciocínio dele agora no versículo 9. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, dizendo, quem é o Senhor? Que Deus que nada. Desculpa a expressão. Por outro lado, se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Gente, isso é sabedoria. Eu pergunto para você, quantos de vocês já não sonharam da noite para o dia de que alguém fez um depósito na sua conta gigantesco e que você pôde parar de trabalhar para abençoar missionários? Gente, parece que você vai fazer isso, que eu vou fazer isso. Nós vamos querer usar o dinheiro para nosso bel prazer. Pode ajudar? Pode ajudar, ainda bem que ajuda. Mas a nossa primeira tendência, como o Provérbios vai dizer aqui, eu vou me esquecer de Deus se a provisão for grande demais. E o que Moisés está dizendo aqui para a nação é cuidado.
Aprendam que o Senhor é o único Senhor. Ele está dizendo claramente, vocês estão indo para uma situação totalmente favorável a vocês. Vocês vão para uma cidade em que as casas estão todas construídas, que as vinhas estão todas plantadas, que os poços estão todos cavados, vocês não vão ter trabalho nenhum. Só desfrutar. Gente, quem aqui não queria chegar numa casa e que tem ar-condicionado, tem a internet pronta, tem um telão grandão para você assistir a Copa e a comida está na geladeira preparada? Quem aqui não ia querer uma situação dessa? Casa conosco. O que Moisés está dizendo é, cuidado, porque tendo isso, a tendência de vocês vai ser se esquecerem que existe só um Deus. E aí no versículo 20, até o final, o que ele vai fazer mais uma vez é reiterar essa questão de você ensinar os seus filhos. Você lembrar os seus filhos de que só existe um Deus. Queridos, isso só vai ser realidade na vida dos seus filhos se ela for realidade primeiro na sua vida. É interessante, essa semana houve algumas situações na escola lá e umas pessoas estavam reclamando de um certo chefe que ele falava uma coisa e fazia outra. E as pessoas falavam assim, você quer ensinar, você tem que ser o primeiro a fazer aquilo. O mundo sabe isso, gente. Você e eu precisamos aplicar isso na nossa vida. Anderson, a sua filha jamais vai entender que Deus é prioridade na sua vida. O conceito de prioridade na sua vida de Deus, se você não tiver isso claro na sua mente. Se ela não chegar num dia e olhar você lendo a sua Bíblia, e agora ela está começando a falar, ela vai, o que é isso, pai? Aí você já joga o versículo 4 direto para, não, brincadeira. Mas as crianças, elas aprendem pelo que elas veem. Vai poder chegar para o seu filho, não grita com a sua mãe! Não é? Que exemplo é esse? Você só vai ensinar os seus filhos a amar a Deus em primeiro lugar quando você amar a Deus em primeiro lugar. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e avaliasse o seu coração. Deus chamou a nação naquela época para ouvir, obedecer e ensinar. Eu pergunto para você em qual das três coisas você está obedecendo? Qual das três coisas você está fazendo com excelência? Qual das três coisas você tem aplicado na sua vida a fazer de maneira diligente? Essa madrugada, não sei por que motivo, eu perdi o sono. E eu me pus a orar por vocês. Pedindo que essa realidade de ouvir, obedecer e ensinar seja a marca da família de cada um de vocês. Seja a marca da vida de cada um de vocês. Seja pai ou não, seja mãe ou não, seja casado ou não. Eu sei, queridos, que os únicos pais perfeitos são aqueles que ainda não são pais. Nenhum pai aqui é perfeito. Não é isso que Deus exige de você. Mas Ele exige que você, em primeiro lugar, ouça. Que você seja um pai, uma mãe atento ao que a palavra de Deus ensina para você. Que o momento de você estudar a palavra de Deus seja o momento mais importante do seu dia. Caso contrário, você está dizendo claramente para Deus que Ele não é a coisa mais importante da sua vida. Em segundo lugar, Deus pede que você e eu obedeçamos aquilo que nós aprendemos. Porque nós pertencemos a Deus.
Nós fomos ensinados. Nós aprendemos na palavra de Deus que Ele tirou a nação do Egito para que ela lhe pertencesse. Da mesma maneira, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, Deus pede que cada um de nós ensine. Avós, vocês têm um papel muito maravilhoso em colaborar com os pais para que eles ensinem para os filhos a realidade do Senhor. Mas vocês também têm um papel maravilhoso de ser o exemplo que os netos vão olhar e falar: opa, é isso então? É ser igual ao vovô, então eu quero. É ser igual à vovó, então eu quero. Pais, lembrem-se que os seus filhos são capazes de aprender. Lembre também que o texto bíblico diz que você deve ensinar com persistência. O desânimo vai vir, o cansaço vai vir, mas a recompensa ela é maior se você se aplicar a fazer o que Deus espera de você. Em último lugar, lembre que nenhum momento é impróprio para o ensino. Nenhum momento. Não perca as grandes oportunidades que Deus dá diariamente para você ensinar o seu filho. Sobre lealdade, sobre verdade, sobre mentira, sobre amor verdadeiro, sobre honestidade, sobre o que é cultuar um único Deus. Deus, eu quero clamar por essa igreja. Que cada pai e mãe aqui, aqueles que ainda não são, ou já estão na fase de ser avós, compreenda que a sua vida tem um papel fundamental. Enquanto essa pessoa exige aqui na terra e depois quando ela for viver para o Senhor, depois da morte. Deus, que cada pai e mãe aqui saiam convencidos de que há uma tarefa que Deus espera dele. Dentre outras tarefas. Mas é uma tarefa que faz diferença na vida dos filhos. Eu peço aqui, Deus, que os cônjuges sejam cúmplices nesse ensinamento. Que ambos entendam essa tarefa tão grandiosa e tão importante que o Senhor a eles deu. Que não haja competição entre os dois, mas colaboração entre os dois. Ao mesmo tempo, Deus, eu oro pelas crianças, que o Senhor abra o entendimento delas. Porque as verdades que esses pais, convencidos pela Tua palavra que têm que ensinar, vão passar para elas. E Deus, permita que nenhum de nós caia no engano completo dessas demonstrações externas, quando um coração ele não está voltado para o Senhor. Deus, eu lembro de uma frase que eu li, que é mais fácil ter uma cruz dourada no pescoço do que carregar a cruz que Deus espera que nós carreguemos diariamente. Que é mais fácil ter um versículo na parede da minha casa do que dentro do meu coração. Deus, que nós optemos pela segunda coisa nas duas situações. Que não nos preocupemos com as demonstrações externas, ou mesmo coisas que externamente possam causar admiração nos outros. Mas que o nosso coração se ocupe exclusivamente em agradar ao Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar com uma situação que aconteceu essa semana, em que uma criança estava indo para a escola e ela tinha a responsabilidade, essa história é verídica, e ela tinha a responsabilidade de levar uma música para os seus coleguinhas aprenderem. E a música que essa criança escolheu, ela falava sobre obediência a Deus. E aí a mãe dessa criança chegou para essa criança e falou assim, mas essa música é muito difícil. Vai ser difícil você ensinar. E a resposta dessa criança foi, mas as crianças precisam aprender que elas têm que obedecer a Deus. Eu arrepio só de falar isso. Que mais mini pregadores surjam no nosso meio. Que João Pedro seja um. Que a Bibi e a Nicole sejam. Que a Isabelinha seja. Que a Dudinha seja. Proclamadores da verdade de que existe um só Deus. Que a Lívia e a Lailinha também. Amém? Que Deus te abençoe.